Hora de falar sobre a renovação de contrato de Memphis Depay. Dá para contar que já existiu uma primeira rodada de conversas entre representantes do Corinthians e o staff do holandês. Nenhum avanço. A pedida do Memphis está bem distante da proposta corintiana. Dá para dizer, nesse momento, que somente uma enorme reviravolta permitirá que Memphis Depay tenha seu contrato prorrogado. O vínculo se encerra em 30 de junho. E há algumas questões que ajudam a explicar esse distanciamento entre as partes. A principal delas, a questão financeira. Memphis Depay custa 6 milhões de reais por mês, valor considerado absurdo pelos atuais dirigentes corintianos. Vale a lembrança de que ele havia sido contratado pelo Augusto Melo, que antecedeu ao Osmar Stabile. A questão da dívida também é uma enorme preocupação. Hoje, o Corinthians já deve ao holandês cerca de 42 milhões de reais e não tem a mínima ideia de como é que vai conseguir fazer o pagamento dessa bolada. Para completar, o Memphis andou se estranhando com bastante gente do departamento de futebol, quase todas as pessoas ligadas ao departamento médico. Ele não confia no preparador físico do Corinthians, não confia no departamento médico, não confia nos fisioterapeutas. Até por isso o Memphis está importando da Europa gente que tem o ajudado na recuperação muscular. O Memphis está muito preocupado com a possibilidade de não chegar bem para a Copa do Mundo para defender a seleção holandesa. E é diante desse cenário e do descompasso financeiro que somente uma grande mudança pode permitir que o Memphis permaneça após a Copa do Mundo. O Corinthians busca parceiros que o ajudariam no pagamento do atleta, mas a ideia é de que o Memphis não pode ganhar mais do que 2,5 milhões de reais mensais, muito distante dos 6 milhões atuais. E diante desse cenário, o mais natural é que o Memphis esteja aberto à procura de propostas superiores para jogar em outro clube após a Copa do Mundo. Você, se fosse dirigente corintiano, como é que agiria? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, compartilhar o vídeo. A gente se encontra. Tchau. A gente estava mostrando a festa, tudo, mas eu queria fazer só um adendo aqui. Ontem teve um episódio lamentável com a organizada do Corinthians. Eu vi essa repercussão. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, eles entraram quase com 40 do primeiro tempo, entre 35 e 40 do primeiro tempo. E aí é o seguinte, o imbróglio foi, as organizadas chegaram em Florianópolis, de ônibus, por volta do meio-dia. Aí fica lá na cidade, almoça, tal, não sei o quê. 6 horas começou o protocolo, né, segundo a Gaviões, inclusive publicou essa nota, começou o protocolo para acompanhar os torcedores até o estádio. Aquela coisa da escolta e tal. E aí a torcida do Corinthians acusa a polícia de ter demorado no protocolo, de ter sido um protocolo assim, com um pouco de descaso, vamos dizer assim. E aí aquela coisa de ficar dando volta, de vem pra cá, vai pra lá, não, é ali, não, é aqui. E aí eles demoraram 40 minutos quase para entrar no estádio. Ontem a gente, obviamente, foi ouvir o outro lado também, que é o lado da polícia, e a resposta que a gente teve foi, de fato houve um atraso no protocolo ali de acompanhar os torcedores, porque era um dia típico. Volta de feriado, cidade lotada e algo que acabou acontecendo e fugiu do controle da polícia. A polícia fez tudo com muito tranquilidade, cuidado, para que eles chegassem com segurança no estádio. Então, assim, essa foi a versão que a gente apurou do lado da polícia, mas é estranho, porque não dá para... Os caras chegaram meio-dia, o protocolo começou às 6, e aí entra no estádio, no jogo 9h30 da noite, nos 40 minutos do primeiro tempo. Quer dizer, foi entrar 10 da noite só. Então, você tá desde do meio-dia na cidade. Então, cara. assim... Se 6 horas começou o protocolo, coloca dentro do cara, estádio, a chance de você controlar, tá num ambiente controlado, de ter menos confusão dentro do estádio. E assim, maior, de não zero confusão. Isso. Zero. Teve aquela coisa de, ei, Corinthians, vai para aquele lugar, não sei o quê e tal, tem estádio. Claro. Mas assim, eu não vi nenhuma treta, nenhuma briga, torcida do Barra xingando normal o jogador do Corinthians, torcedor do Corinthians vaiando Barra, normal, coisa de futebol, mas assim, incidente, briga, treta, eu não vi nenhuma. Pô, mas aí então coloca a torcida do Corinthians antes, né, no estádio, sei lá. Quanto antes chegar, melhor. Até antes da torcida do Barra, talvez, aí espera lá dentro. Claro. Mas não faz entrar com... Você tem que fazer com segurança, mas também não de fato maltratar o torcedor. Eu vi um vídeo além desse que colocaram na tela, que
desse mesmo jeito, a polícia estava fazendo a escolta E ficava dando voltinha. e dava voltinha e dava pra ver o estádio ali. É. Então, tipo, já tinha um jogo iniciado Entendi. e aí era absurdo, cara. Aí, Olha lá a nota dos Gaviões. Lamenta profundamente o tratamento da polícia, já basta o descaso, preços abusivos, tem isso, né, dos preços R$250 era o preço por visitante. Olha isso, cara. Promete Além direito de do, acompanhar o time do desde o preço, início da né? partida. Até quando esse desrespeito com quem faz o futebol é uma festa. É. E tava bonita a festa, cara, assim, tipo, pô, deu pra ver ali na entrada, no recebimento, na própria torcida, assim, o jogo tecnicamente não foi um baita de um jogo. Corinthians reservaço, né? Corinthians com time reserva, o Corinthians muito mal no começo, o Barra até atacando, mas assim, era um jogo controlado até do Corinthians. Mas assim, não era um jogo brilhante de você ver ali para quem paga R$250 no ingresso e tal. Então ainda tem esse tipo de incidente, então é lamentável mesmo. Ô, Hernan, vamos lá, 2 pontos importantes sobre o jogo. Você falou que tinha alguma novidade sobre o Memphis e a gente pode falar, mas o corintiano tá mandando aqui, tá preocupado com o Kaique. Tá, a na gente vai contusão. falar sobre o Kaique. Mas uma situação que me chamou a atenção, até o Hernan vai trazer a informação, é do Kaique, né? Porque logo agora, quando ele começa a ter oportunidade no time titular, ser importante, Então, me deu uma preocupação ali de algo mais pesado, e a sabe? na entrevista, não sei se tem atualização, o Diniz tava, vamos rezar pra não ser nada grave. Acho que ele sentiu que foi algo grave, Hernan. Assim, o Kaique tem o lance do joelho, ele é substituído na hora pelo Vitinho, e quando ele chega na maca, os jogadores do Corinthians simplesmente esquecem o jogo, os jogadores reservas ali, que eram, na grande maioria ali, titulares, né? Os caras mais cascudos do time. Essa é a imagem já dele saindo, né? Quando ele vai para o vestiário já fazer um tratamento mais apurado, porque o banco de reservas lá da ressacada é um banco ok e tal, não é nada demais, mas é ok. E aí o médico do Corinthians colocou um cooler para ele poder esticar o joelho, esticar a perna e fazer o primeiro gelo. Só que assim, estava incomodando demais, porque estava doendo muito. Quando ele tira o gelo e faz um exame na hora ali, o médico aperta, né? Faz o exame e tal. Quando o médico aperta o joelho dele e vê, tá doendo aqui, é aqui, como é que tá? Tá muito forte a dor, ele começa a chorar já de dor, de novo. Ele bota a cabeça para trás e fala, tá doendo muito, doutor, e tal. E ele aperta e fala, bom, então vamos pro vestiário, você fica deitado lá e vamos fazer um tratamento mais adequado. E aí o Carrilho levanta do banco, ali esquece o jogo. Os caras estavam preocupados com o Kaique, todo o banco, todos os jogadores. O Carrilho corre, vai até a maca móvel, que fica bem entre os bancos, e os caras fazem uma manobra com a maca para ele poder entrar, que é nessa imagem aí que a gente mostrou na ESPN, está desde ontem nas redes sociais. Ele vai para a maca e aí vai direto para o vestiário já para fazer todo o tratamento. E aí, claro, os exames hoje vão apontar. Quando eu vou conversar com o corpo médico do Corinthians, a resposta é, não vamos cravar nada agora, óbvio, tem que esperar o exame, tem que esperar o inchaço diminuir. Aí eu falei assim, mas LCA ou torção? E aí assim, suspeita, nesse momento, e ali era no jogo, suspeita, LCA. Não era um clima leve ali de alívio, quando sai. A gente sente o peso quando vê ali o ambiente. E foi o que a gente sentiu na entrevista do Diniz, pelo menos ouvindo a entrevista do Diniz. A preocupação do banco era gigantesca. Os caras estavam de costas pro banco. O jogo rolando aqui, os caras estavam preocupados com o Kaique. E o Kaique chorando demais. E jogador sente quando a coisa é mais forte. Aí depois, quando ele estava com gelo lá e com a perna esticada, muitos atletas foram falar com ele ali no pé do ouvido, dar uma força e tal. E aí, se eu não me engano, o Bidu pergunta para ele, mas como foi? Ele faz aquele gesto assim, de gira, do joelho que gira. Ele faz assim, ele faz aquele movimento com a mão. E ali eu percebi, eu falei, cara, se girou o joelho na hora, ele deve estar muito preocupado de ser algo mais sério, né, de ser um ligamento e tal. Então, assim, hoje, né, vai ter o exame com mais detalhes e tudo mais, mas assim, a expectativa, de fato, era sempre muito ruim no sentido de ser algo mais sério.
E aí os exames vão ser feitos hoje, imagino, né? Normalmente Que é logo no dia seguinte, né? Não, o protocolo é assim, você espera o inchar, entendi. desinchar, e Espera ali... desinchar primeiro. e aí depois você faz o exame de imagem para ter a certeza. É uma Pô, ressonância. tomara que não seja nada, cara. E sabe o que é Coitado. pior? Porque ele tá, como eu falei, ele tava conseguindo minutagem e o Corinthians tem poucas opções boas pro ataque, assim. Ontem o Pedro Raul jogou, deu assistência ali pro gol, né? Não, o Pedro Raul estava bastante feliz. Tava? Muito feliz. Assim, eu particularmente gosto muito do Mas Pedro eu Raul. não sei se o corintiano tava feliz com ele. Não, mas ontem ele foi Não, mas acho que ele brigou, ele lutou. A bola não chegava no primeiro tempo, né? É verdade. Eu particularmente gosto muito do Pedro Raul, achei ele um bom centroavante, um cara muito legal. E aí depois no final fui brincar com ele, falei assim, parabéns aí pela assistência e tal. Ele falou que estava de fato se sentindo muito aliviado por conseguir dar um passe. E o Lingard também, que desencantou, fez o gol e tal. O moleque é gente boa, assim, tal. O moleque, assim, é muito sangue bom, muito dedicado. Você percebe que ele é um moleque sério, dedicado, que não tá lá pra brincar. O Pedro Raul. O Lingard. O Lingard. O Lingard. O Pedro Raul também. Pedro Raul também. O Lingard é um jogador que foi jogador de Copa do Mundo, né? Com a seleção inglesa, jogador de Premier League. E é um cara totalmente dedicado. Aí você vai pensar, cara, é um rolê aleatório, né? Sim, de fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians num futebol brasileiro, na ressacada contra o Barra e uma assistência do Pedro Raul. Então, assim, é o rolê mais aleatório que tem. É aleatório. Mas ele parece ser bom carisma mesmo, além de ser bom profissional. E é bom saber que o cara não tá aqui pra enganar, né, Hernan? Tá lá pra trabalhar. Legal. Tá lá pra trabalhar. Só reforça também no meio do ano como o Corinthians vai precisar contratar gente pro ataque. O Hernan até já trouxe informação que a gente tá apurando aqui, camisa 9, de ponta também. Então o Kaique lesionado, o Vitinho tudo bem. É um jogador importante, mas que não rende. Tá querendo um centroavante. Então ainda tá necessitando de um cara de ponta. O Dieguinho, eu não achei que foi tão... Não sei se o Hernan tava de O Dieguinho perto. tomou muita bronca ontem do Diniz. Você viu ele Tomou, né? Eu achei que o Diniz na entrevista ontem tava meio... quase coringando, assim, sabe? Meio bravo. O Dieguinho, o Diniz pedia muito pro Dieguinho abrir o espaço pro Mateuzinho passar. Ou ora ele indo pro fundo. Então, assim, o Dieguinho é um jogador jovem, né? Tem que ter paciência, tem que ter calma. Mas ontem o Diniz perdeu a calma com o Dieguinho algumas vezes, porque o movimento que, obviamente, deve ter sido treinado não deu certo. Então, o Diniz estava bastante irritado com a apresentação de alguns atletas, tá? Não vou canalizar tudo no Dieguinho, porque ele é moleque, ele ainda tem que pegar a casca. Mas, assim, a atuação do Corinthians foi uma atuação abaixo, onde o próprio Gustavo Henrique concordou no final do jogo. Mas, assim, tem pontos positivos. E eu vou trazer um ponto positivo aqui que foi muito comemorado nos bastidores do Corinthians. Qual é? 5º jogo sem tomar gol. Então, não sofreu gol com o Diniz, não é isso? Não sofreu. São 2 jogos de Libertadores. É verdade. Derby, vitória. Lá no Barradão. Derby com 2 jogadores a menos. Derby com 2 a menos. Vitória no Barradão. Que aí é um jogo que foi abaixo, não conta muito, mas não tomou gol. E agora contra o Barra, fazendo o resultado e não levando gols. É isso aí. E com o Kaique no gol, não com o Hugo Souza. Bem lembrado então, também. Então, assim, isso para, assim, dentro do elenco do Corinthians e na comissão técnica, é motivo de comemoração. Só um último toque dessa questão do gol que o Hernan trouxe do Cauê. Me parece que ele está começando a dar espaço para o Cauê e talvez essa necessidade de contratar um goleiro reserva... Tá afastando. Tá afastando, né? Tá afastando. Só deixar aqui, eu sei que a gente não sei se a gente uma atualizaçãozinha depois, tá? Deixa eu só... São Paulo tem as histórias dos ingleses lá. Isso é bom. Eu só quero complementar aqui de Corinthians, a gente tá quase batendo 1000 aí, ó como cresceu. A Fiel é fogo, cara. Vai ter que subir, vamos falar que só falando do Corinthians. O pessoal quer saber do Corinthians? A Fiel é fogo, cara. Vamos lá, mercado do Corinthians. Hoje, informação importante, hoje o Corinthians não negocia e não está conversando com nenhum reforço. Não há negociação hoje com nenhum atleta, aquela coisa de conversa para a janela abrir ou conversando com o staff e tudo mais. Os nomes que eu bati com a direção do Corinthians foram todos negados. Falei, existe alguma coisa de William José? Não. Existe alguma coisa de Cano, a gente sabe que o que é um Diniz adora? Não. Não tem nada com Cano. Cano tem contrato lá com a Fluminense, não foi nenhuma conversa.
Vitor Sá lá, que você... O Vitor Sá, que o Felipe trouxe Dá uma essa informação explicada aqui nisso aí. no Fala Fonte. Foi oferecido, né? O Felipe falou isso aqui e me confirmaram, né? A gente tinha noticiado isso. Foi oferecido. De novo tem um movimento de, vamos retomar porque ele pode voltar ao Brasil e tal, o contrato está acabando. Aí a resposta que eu tive sobre Vitor Sá, a diretoria me disse o seguinte: não conversamos ainda com o Diniz sobre esse nome. Ainda vamos conversar com o Diniz e, obviamente, vamos levar o nome. Se ele aprovar, reabre conversa. Se não, não. Mas assim, reiterar aqui, ontem o que eu ouvi foi, mais de uma vez, André, pode cravar, não tem nenhuma negociação aberta hoje do Corinthians com nenhum reforço. A janela vai abrir, o Corinthians ainda está estudando o nome. Um segundinho antes, então, Boa. até para trazer uma atualização do Corinthians, aí, enquanto então o Hernan tá. falava sobre o Kaique, enviei mensagem para pessoas que trabalham com o Kaique. Tem aqui uma pequena atualização, não é uma grande novidade, mas não custa atualizar, porque é o assunto do momento. Abre aspas aqui, né? Entre outras palavras, o Kaique não fez os exames ainda, claro, por conta do inchaço, vai esperar o inchaço diminuir e, ao que tudo indica, faz o exame entre hoje e amanhã, assim que desinchar. Mas, infelizmente, a mensagem é o Kaique bastante preocupado. Claro que vai esperar os exames, é importantíssimo esperar o exame, não ali vender uma ideia aqui ou ali, mas o Kaique está bastante preocupado com essa lesão, com esse problema, mas enfim, torcendo para todos, evidentemente jogadores que se lesionam ou não, que não seja nada grave, mas há uma preocupação do lado do próprio jogador, e o próprio Hernan falou isso, né? O jogador sente bastante quando é algo mais grave ou menos grave. Esperamos nós que não seja nada grave, mas ainda hoje ou amanhã faz os exames médicos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.